E essa é a realidade. Todo mundo sabe que essa é a realidade. E você quer fingir, você é o único aqui que quer fingir que essa realidade não existe. Nando Moura colocou no Twitter, eu acho que ontem, Renan Santos, que a única forma da direita ter alguma chance no Brasil é o bolsonarismo acabar. Quanto antes o bolsonarismo acabar, mais antes a gente tem alguma esperança. Eu tô começando a concordar com ele, senhor Renan Santos. O Nando elogiou a nota que a gente soltou, vocês viram, Elogiou? né? Elogiou, respondeu o tweet do Kim falando parabéns, é isso aí mesmo. Mas qualquer um que esteja acompanhando também sabe que era a única posição para ser tomada. Não, e o Nando tá correto. O Nando fez um alerta. Em nenhum momento o Nando foi favorável à manifestação, porque o Nando entendia que esse problema é inconciliável. Que há um bode na sala, que é esse bode do oportunismo, desse carreirismo baixo do bolsonarismo, e que não dá pra você tocar as coisas, assim, não dá pra... A gente tenta, porque assim, a gente precisa fazer oposição. A gente tá numa posição que, assim, é uma posição ingrata pelo Brasil. Pelo MBL não, o MBL tá crescendo, porque o MBL faz a oposição do jeito dele. Mas assim, tem o MBL e tem a oposição como um toda. O MBL tem um papel na oposição e o MBL quer que a oposição dê certo. Só que a gente vê assim, a oposição vai ficar paralisada, e você citou uma coisa aqui, que é a paralisação, é a interdição da oposição brasileira. É a primeira vez... Eu vou falar uma coisa. Em 2005, quando teve o Mensalão, o líder, o Bolsonaro da época, era o Fernando Henrique Cardoso. Ele era o cara que era presidente do Brasil por 2 mandatos. Ele tentou fazer o sucessor, no caso, né? Pelo menos ele ganhou 2 eleições, Fernando Henrique. E o sucessor perdeu pro Lula. E aí o Lula estava envolvido no escândalo, com o escândalo do Mensalão. Dava pra pedir impeachment do Lula em 2005. O Fernando Henrique, não. O Fernando Henrique foi uma Queria pedra. deixar sangrar, né? Queria deixar sangrar. O Bolsonaro nem falou que o Lula tem que sangrar. O Bolsonaro literalmente falou que quer contribuir com o governo do Lula, né? Assim, o PSDB foi mais homem do que eles. PSDB, tá? Então, o que a gente tem aqui na mesa, tá? De forma bem óbvia, parafraseando o grande Paulo Figueiredo, né? O Frouxonaro consegue emular uma situação que o Brasil viveu naquela época, que é você estar paralisado na oposição por conta dos interesses mesquinhos das lideranças da oposição. O interesse mesquinho do Bolsonaro é só por ele, não é sobre o Brasil. Não é Brasil acima de tudo. É meus processos acima de tudo, meu patrimônio acima de todos. É isso. E é isso que está em jogo. E aí pode ser, vem uns haters aqui ficar falando. Hater, você não vai conseguir refutar isso. Você não tem meios de refutar isso, porque essa é a verdade. E por mais que você finja que a verdade ela não existe, finja que a verdade não te atinge, a verdade ela é a verdade, independente disso. Você não é um conservador, você acredita no real, no que é verdadeiro. E é assim que funciona. Você não é um anti-relativista. Eu odeio os relativistas. Esses conservadores. Neil Roger Scruton. Você não odeia os relativistas? Então não seja um relativista aqui. A verdade é essa. Ela é nua e ela é crua. O Bolsonaro está fazendo um acordo para sobreviver e ele está sacrificando a oposição brasileira por conta disso, por conta de todos os crimes que ele cometeu. Tá bom? E essa é a realidade. Todo mundo sabe que essa é a realidade. E você quer fingir. Você é o único aqui que quer fingir que essa realidade não existe. Só que tem um porém, senhor Renan Santos. Logo, eu acredito, porque assim, temos um Nicolas com 1,5 milhão de votos. Temos um Deltan Dallagnol com 350 mil, que no Paraná é muita coisa. Carla Zambelli com 1 milhão. Os votos da Carla Zambelli são do Bolsonaro, então eu nem vou colocar na conta. Assim, vai ter interesses particulares dessa ala bolsonarista que em algum momento vão ter que falar mais alto do que, vamos dizer, os interesses só do bolsonarismo, só da família Bolsonaro. Você acha que pode haver um levante dessa ala bolsonarista? Eu vou falar o seguinte, tá? Veja só. Nós fomos atacados e sempre cansados por essas pessoas. Eu vou citar aqui com uma generosidade. Isso aqui assim, disseram que tem bolsonarista, tem aquele bolsonarista fanático, que a gente chama de gado, sabe? Que não é uma pessoa aberta pra ouvir ideias. Não, eu votei no Bolsonaro, mas é aquele cara tipo, mito. Veja só o recado que eu tô dando. O Nicolas, esse cara fez um BO me acusando de estupro. BO falso. Ele com o tal do carteiro Reaça. Eu não tenho nenhum motivo pra ser legal com ele. Mas eu vou falar, a generosidade que eu tenho é expor apenas a verdade, tá? O Nicolas tem brilho próprio. O Nicolas vai sobreviver a tudo isso. Pode ser que caçem ele e tal, mas assim, ele vai sobreviver a tudo isso. A Zambelli não. Muitas dessas pessoas, muitas delas, elas têm uma sombra, que é a sombra do precedente dos que traíram o mito. Joyce Hasselman, João Dória, o do Rio de Janeiro lá, esqueci o nome Bebiano. Não. Do governador lá, esqueci o nome dele. O Wilson Witzel. Wilson. Então, existe essa sombra que eles imaginam assim, tão logo você faça
faça qualquer coisa fora do curral do Bolsonaro, você vai ser destruído e eleitoralmente acontece igual a Joyce. Você sai de 1.100.000 votos pra 10 mil votos. Você simplesmente deixa de existir, você vira um nada político. Abraham Weintraub, que não teve votos antes, mas era um cara grande e se tornou irrelevante. Fez o quê? 2 mil votos? Patético. 2 mil votos, um ex-ministro do Bolsonaro. Abraham Weintraub, quem é o outro? O Douglas Garcia. Então, essas pessoas têm uma sombra na cabeça. Eu falo como alguém que nunca quis se sujeitar ao Bolsonaro, nunca se sujeitou ao Bolsonaro, e que topou, nós não vamos ficar embaixo dessa curriola. A vida para além do Bolsonaro, viu, gente? E é libertador, E é libertador, cara. É muito bom, né? É libertador. Eu sei que tem muita gente, senhor Renan Santos, vocês também sabem, que inveja a nossa posição de liberdade, de poder falar, ter uma vida própria. Sim. A gente tá ali com nossos eleitores, o Kim não fez lá 1 milhão, fez com sobra pra se eleger. Sim. A gente tem a nossa posição e outra. O pessoal lá de Brasília, principalmente deputado, tem muito deputado bolsonarista cansado por aqui, com a família Bolsonaro, por aqui com o Kim Paim. Vou te dar um exemplo, Júnior, pra vocês entenderem que em termos... Fala, o MBL é otário, né? O MBL é otário. O MBL é o seguinte, olha só. Vou dar o exemplo... Aqui, corta aqui que eu vou dar o exemplo certinho. Eu prefiro, o MBL, ele em termos políticos eleitorais, ele tem um apartamento pequenininho. Tá quitado o apartamento, tal. Não é um bairro, não é uma cobertura, não tem jacuzzi lá dentro. É um apartamento, 2 quartos, tá quitadinho, cozinha montadinha. E assim, a gente tá mobiliando, comprando um carro. Tá lá. O bolsonarista, esses deputados, a Carla Zambelli, igual a Joyce Hasselman, elas foram e arrendaram do Bolsonaro, elas alugaram do Bolsonaro com um contrato leonino um apartamento gigantesco. Não um apartamento, elas alugaram uma mansão gigante. E aí montaram toda a vida delas dentro da mansão. O problema, assim, um dia elas foram dar uma festa do mansão e o Bolsonaro falou, não gostei dessa festa, vai embora daqui. Sai da minha casa! Saia já daí! Não, mas eu moro aqui, eu adorei essa mansão. E aí foram morar num barraco, foram morar debaixo da ponte. Quando você constrói tua habitação na casa de um louco, na propriedade de um louco, você tá sujeito aos humores de um louco. Então assim, xinguem o MBL de relevante, qual quiser. Vocês não vão tomar o nosso apartamentinho, tá? Não vão, é nosso, tá quitado, sacou? E ele só, más notícias, ele tá crescendo, e tá indo, e vida vai seguir. Então, chamem a gente de trouxa pro que quiser. Vocês não vão acabar com a gente não para de crescer. Hoje, Guto Zacarias queria parabenizar nosso deputado estadual, Guto Zacarias, que ele cravou 2. A MC Pipoquinha vai ter que se explicar lá pro Ministério Público de São Paulo por ficar fazendo propaganda pra levar criança pra show pornográfico que ela fica fazendo, sendo tratada como uma boneca inflável num palco. E mais, o Guto Zacarias, procura outra notícia que saiu na imprensa agora. Ele foi pra cima agora dessa decisão bizarra que proíbe o governo do estado de São Paulo de mudar pra Fernão Dias, que é um bandeirante, é um dos homens que cruzou o território brasileiro pra tornar o Brasil grande como é. E, não pode botar o nome dele lá, deixa aí o Paulo Freire. Ele entrou nessa briga? Entrou. Olha só, é tanta coisa que eu nem sabia. Cara. Esse é o Guto Zacarias. O mesmo Guto Zacarias que semana passada, sabe o que ele tá fazendo? O Guto tem um sonho. Veja só o que é o MBL. Sem propaganda ideológica. Entrei na justiça para manter a troca do nome da estação Paulo Freire para Fernão Dias. Brabíssimo. O governador Tarcísio tinha alterado o nome da futura estação da linha 2 verde em janeiro. Esse é o Guto, tá? Quer que eu continue? Aqui vou avisar para vocês. O Guto tem um sonho, tá? O Guto não gosta de política de cota, porque é claramente a imposição de uma lógica racialista, de conflito racial, não tratando dos problemas de verdade e criando, vamos dizer, um paliativo para resolver problemas, entendeu? O Guto acha que ele tem que criar, através do exemplo, meios para que jovens negros, mas não só negros, jovens pardos, jovens da periferia possam ascender. Isso vai atingir diretamente os negros de forma positiva, atingir através da educação e através do ensino de conhecimento que ajuda a pessoa a empreender, a produzir, a ocupar postos de poder, a ocupar bons empregos, e você começa a transformar a sociedade em que o negro passa a ser mais respeitado e o negro possa crescer. Ele rodou o estado de São Paulo na semana passada, já vendo lugares para que esses projetos possam andar. E o Guto tá fazendo uma coisa que ninguém de movimento negro nada faz, que é essa perspectiva do negro ascender socialmente e ser visto por todos os demais na sociedade como alguém que vence, alguém capaz. Porque o Guto é um exemplo vivo disso. O Guto orgulha os negros e brancos também pela postura dele como parlamentar, pela postura dele como homem público. E o que, a gente sempre fala muito do Kim, o Guto começou muito bem, cara. Isso é um trabalho que não tem cancelamento que vai tirar o valor do Guto. O Guto só vai crescer. Como que um bolsonarista vai ver um trabalho de um Guto Zacarias que acabou de entrar na Lesp comparado com os outros, aquela Valéria Bolsonaro, por exemplo, que foi ela que fez a denúncia contra o Arthur, né?
ela só gritava, só falava bobagem. Ou quem votou nela e vê ela falar, teria vergonha dela. Eu duvido que alguém que votou no Guto e veja um vídeo do Guto ou vê ele fazendo esse tipo de coisa que tenha vergonha do Guto. De forma alguma. Como que você vai cancelar uma coisa dessa, senhor Renan Santos? É incancelável. Você não vai cancelar o trabalho. Você, acho que falou o que é... Quando você tava falando sobre a diferença dos parlamentares do MBL e o parlamentar dessa galera. Que o que é falso tem medo do que é verdadeiro, Exato. né? O que é falso... assistam, do Dumas, né? O mesmo cara que escreveu Os Três Mosqueteiros. É o Homem da Máscara de Ferro, né? O rei falso precisa esconder com uma máscara o rei verdadeiro. O impostor tem medo do que é verdadeiro. Então as Valérias Bolsonaros que nada produzem, elas têm medo dos Guto Zacarias. E a pessoa que precisa viver na mentira, ela tem muito medo de quem vive na verdade. Ela precisa matar, perseguir, destruir, matar na fonte. Tudo que vem na verdade. Por isso o medo que existe do MBL. Vocês param pra pensar por que as pessoas têm tanta raiva e tanto medo do MBL na política? Por que eles têm tanta raiva? Tem que ter algum motivo. Nós não temos uma militância gigantesca de milhões que invadem Brasília e destrói tudo. Ou capaz de definir o segundo turno de uma eleição. Exato. Exatamente. Por que tanta raiva? Por que tanta gente gasta tanta energia com raiva do MBL? Por que vem aqui uma galera idiota ficar nos xingando? Porque alguém, provavelmente num grupo de WhatsApp, falou: agora atacar! Gol, tropa! Por quê? O MBL irrita porque o MBL é independente e é verdadeiro. E a nossa independência e a nossa verdade machucam quem é impostor. A nossa existência incomoda vocês porque ela faz vocês se sentirem mentirosos, se sentirem fracos, se sentirem falsos. E isso dói demais. Dói muito. A gente deixar de existir faz com que vocês se sintam moralmente confortáveis pra ficar nessa posição de capacho, de subalterno. A nossa existência dói em vocês. E quanto maior a gente fica, mais dói em vocês, porque fica mais óbvio pra todas as pessoas o quanto vocês são pequenos, entendeu? Então não adianta achar que nós vamos deixar de existir. Não vai. E não adianta achar que vocês vão ficar moralmente confortáveis escondidos no buraco de vocês. Isso não vai acontecer. O incômodo só vai aumentar. A sua inflamação só vai aumentar. E o ódio de vocês não vai parar, gente. Não adianta espernear.